Olá, Lúcia Léria. Uma grande amiga minha, é um prazer tê-la aqui como convidada neste meu projeto sobre o O Caminho de prazer, Santiago, para o o Caminho de prazer é Santiago. todo meu. Você é tão bom tê-la aqui mesmo. E de verdade que lhe agradeço de coração. Muito obrigado. É muito legal fazer parte do seu projeto, ter sido convidada, lembrada, é porque com certeza tivemos boa experiência juntos aí, não é mesmo? Muitas boas experiências. Então, olha, vamos começar pelo início. Ah, Como é que você conheceu o caminho por primeira vez e eu decidi fazer? Então, a primeira vez eu fui convidada, quase intimada, por uma amiga que soube do caminho e fez uma promessa que na época eu tinha ficado doente aquele ano e ela prometeu que eu ia ficar boa e que a gente ia fazer o caminho. A gente não sabia nada a respeito, eu nunca tinha ouvido falar. E fui pesquisar e pesquisei um pouco, ela não sabia nada, não sabia nem como chegar aonde tínhamos que começar. Eu falei, eu não vou ter condição de andar isso tudo. Não, vamos fazer um trecho. Então, depois de bastante pesquisar, consegui alguma ajuda aí. Nós não tínhamos esses grupos na época de Facebook, nada disso para ajudar. Foi em 2011. Então, decidimos fazer um trecho do caminho. Começamos no Sebreiro. Então, foi uma experiência aí de uma semana e fomos nós duas e eu fiquei completamente apaixonada por aquela experiência. Foi um negócio assim inovador na minha vida. Foi uma coisa muito maluca. Eu cheguei em casa, comecei a dar um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu não preciso de tudo isso. A gente ficou com tão pouco, foi tão legal. E foi uma coisa de desprendimento total. Eu fiquei assim, até hoje, mas por muito tempo meio anestesiada. Eu falava, meu Deus, como a gente pode ter tão menos e ser tão completa, né? E passei por aquela experiência de alguns dias, fiz amigos nesse período tão curto, amigos que eu trago até hoje. Então, para mim, foi realmente uma experiência incrível. E aí eu falei, não, eu quero fazer de novo o caminho, quero fazer inteiro. E queria muito que o meu marido fizesse comigo, porque eu achei que aquilo lá ia ser muito legal para ele. Eu achei que ele gostaria muito de fazer. Então, e na época ele trabalhava muito, e eu falei, então, quando ele se aposentar, a gente vai fazer. E foi o que fizemos. Fizemos o caminho francês, dessa vez começamos. Eu fiquei com um pouco de medo, achei que não deveria fazer os Pirineus, me arrependi muito, queria ter feito, me arrependi de não ter passado pela experiência, mas foi logo na sequência ali, acho que Não sei Pamplona, várias. se não me engano, Ah, um pouquinho depois. Pamplona. Fizemos o caminho todo e só um minutinho, deixa eu desligar uma mensagem que está entrando aqui. Já está, já Voltou. está. E aí fizemos esse caminho, levamos aí quase o mês todo e também foi uma experiência maravilhosa. Foi diferente, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Aí fiquei muito empolgada, eu falei, agora eu quero fazer o caminho português. Foi quando, no ano seguinte, resolvemos fazer o caminho português saindo do Porto e foi quando a gente se conheceu, no É caminho verdade. português. Já vamos chegar a essa parte, mas antes, como é que foi a experiência de fazer o caminho português para si? Toda a experiência que envolveu. O caminho português. Sim, o que é que foi para si o caminho português? Então, o caminho português, para mim, foi uma experiência assim um pouco diferente porque tinha muito menos gente do que tem o caminho francês, isso é fato. Eu peguei uma época um pouco mais de calor, então para mim eu sofri um pouquinho mais porque eu sofro um pouco com altas temperaturas e que mais que eu posso dizer do caminho português? Foi mais curto também, né? Mais curto. E tem aquela experiência legal de começar em Portugal, terminar na Espanha, essa troca, essa mistura de cultura, foi bem legal. Sempre conhecendo brasileiros no caminho, porque é quase impossível você fazer qualquer trecho que você não conheça brasileiros, né? É Mas mesmo. foi uma experiência muito legal também. E porquê é que você se apaixonou? O que é que o caminho tem? O que é que para você o caminho tem que a fez apaixonar pelo caminho?
Eu não tenho nenhum motivo religioso, tá, para fazer o caminho. É uma questão, não é também uma questão turismo, não é, mas é uma questão de desprendimento ímpar. Para mim, não tem uma pessoa que fala assim: você quer uma experiência de desprendimento? Vá fazer o Caminho de Santiago. Ele te traz uma experiência ímpar nesse sentido. Há uma experiência de troca de cultura incrível com as pessoas, uma experiência gastronômica maravilhosa, porque como a gente come bem fazendo esse caminho, comparando com o Brasil, né? Para mim tudo era bom, tudo era gostoso. Você vai aprendendo alguns detalhes, algumas nuances do caminho, de como é que você tem que fazer, o que você tem que levar para comer, o horário que você tem que chegar. Você aprende essa coisa que o espanhol tem de siesta, de que fecha tudo e você tem que estar prevenido para não ficar com fome nem com sede. Você vai aprendendo essas coisas que é muito legal. E a troca, o conhecimento de conhecer pessoas e é todo mundo absolutamente igual. Você não consegue, você está vendo uma pessoa ali na frente, você não sabe nada dela, você sabe que ela está na mesma condição que você. Ela está cansada, ela está se desafiando, ela está muitas vezes disposta a te ajudar. Então, isso aí para mim é que não tem preço. É isso que o caminho me traz de incrível. E você sentar e conversar e trocar experiência, e cada dia você senta e dorme com uma pessoa diferente do teu lado. Eu não me lembro de nenhuma experiência em conhecer pessoas assim, experiências ruins. Nossa, eu conheci uma pessoa horrível. Sim. Não tive isso. E olha que eu já fiz 3 vezes, hein? Então, deve ter, mas eu tive a sorte de não cruzar com essas pessoas. Eu já encontrei. Não muitas, mas já encontrei. É que você faz muito, né? Muito bom. Você fez 3 vezes, eu fiz 5. Também Então, não é assim tanta diferença. Pronto, vamos falar de 3 ou 4 dias do caminho português. O que é que se passou com você e entre Barcelos e Ponte de Lima? Ponte de Lima. Bom, conheci você num trecho, uma cidade antes, onde você tomava conta lá do albergue, e conversando, falando sobre vinhos. Você perguntou se a gente estava com pressa no caminho. Eu falei que não, que a gente estava muito de boa. E você nos convidou a ficar um dia mais em Ponte de Lima, que você iria nos encontrar esse dia em Ponte de Lima, que você gostaria de nos apresentar uma taberna original. Eu fiquei super empolgada com a história. Eu falei, que legal. Chegamos em Ponte de Lima, uma cidade adorável, não foi problema nenhum ficar um dia mais lá. Ficamos primeiro no albergue, no dia seguinte a gente teve que sair, porque não pode passar mais do que um dia. Ficamos num outro lugar, alugamos um quarto lá no Airbnb, ficamos um quarto, e nos encontramos para bater papo nessa taverna, onde eu conheci o melhor vinho verde que eu já tomei na vida, na vida. O lugar era adorável e nós ficamos lá horas e horas e horas e horas a fio. Aí você foi embora, no dia seguinte nós pegamos estrada, mas foi difícil, porque acho que a gente tomou vinho demais aquele dia. Foi difícil sair para caminhar aquele dia, viu? Mas nós fomos, porque a gente tinha se comprometido, a gente foi. E depois disso, depois que eu terminei o caminho, eu voltei lá na taberna para comprar aquele vinho de novo, porque a gente ainda passava um tempo em Portugal. Voltei lá, sentei de novo naquele lugar e com certeza eu quero voltar lá de novo, porque foi uma noite tão agradável, foi tão gostoso aquele dia que eu quero muito voltar. Fora que a cidade é uma graça, merece ser visitada de novo. E aquele vinho, eu me lembro que eu cheguei lá e falei, olha, eu quero levar X. Ele falou assim para mim, não leve tanto, porque ele não tem... Ele é natural, ele estraga rápido, você não pode ficar guardando por muito tempo. Eu falei, não se preocupe, a gente não vai guardar por muito tempo. A gente presenteou algumas pessoas que a gente conhecia ali mesmo em Portugal e foi muito legal, foi muito legal. Ponte de Lima é uma cidade muito especial para mim. Para mim também. Sou suspeito, mas é. Que bem que você gostou. Vamos agora chegar ao ponto principal dessa nossa conversa. Você pode. Essa também é uma história especial, acho eu, para você, mas pode partilhar connosco alguma história, alguma experiência durante os seus caminhos, 1, 2 ou 3, o que achar
que a tenha marcado muito? Olha, uma coisa que me marcou bastante foi no caminho francês, a primeira vez que eu fiz. Eu conheci uns. Eu estava com uma amiga, conheci uns rapazes bem mais novinhos do que eu, novinhos mesmo. Eles eram policiais, os três. Estavam fazendo uma parte do caminho quando a gente se encontrou. E um deles, ele se aproximou muito de mim, ele tinha uma proximidade muito grande comigo. E durante os dias que nós caminhamos juntos, eu vinha descobrir por que eu estava fazendo aquele caminho. Eu estava fazendo aquele caminho porque eu tinha me recuperado de um câncer. E ele tinha perdido uma filha pequena também por essa doença, e uma das meninas deles também tinha o mesmo nome que eu. Então, acho que isso fez com que a gente se aproximasse muito. E quando nós chegamos juntos na catedral, e estava para chegar para ter uma missa, e, e a gente entrou junto, a gente deu sorte de ser uma daquelas que tinha o botafumeiro, foi uma missa maravilhosa. E ele me deu, naquele dia, entrando na igreja, um tercinho daquele com a cruzinha de Santiago. E isso ficou assim, aquilo para mim era um presente, uma coisa assim que é como se ele me desse aquilo assim, eu quero que você sempre se lembre de mim. E, ó, anos depois, até hoje, a gente se fala. Isso foi uma experiência bastante forte. E uma outra experiência muito interessante também foi também um senhor que a gente começou junto no Sebreiro, porque eu cheguei no Sebreiro meio 4 horas da manhã, completamente perdido, não sabia como é que achava aquela seta para começar a fazer o caminho, e eu vi um senhor na frente andando, já bem assim, certo do que ele estava fazendo, e eu parei e perguntei para ele. Eu falei, escuta, como é que eu acho a seta? Ele falou, eu estou fazendo também, você pode seguir o mesmo caminho que eu. Mas ele andava muito mais rápido, mas ele pelo menos me mostrou o caminho. Eu conheci ele aquele dia, e depois eu vinha cruzar com ele muito para frente. E fizemos vários trechos juntos. Ele tinha muita experiência, ele fazia o caminho quase todos os anos. Ele fazia algum trecho. Ele morava em Valência. Enfim, terminamos o caminho junto, nos falamos algumas vezes depois, através de quando entrou o Facebook, a gente se encontrou. E o ano que eu estava fazendo o caminho com meu marido, 2018, quando chegou na cidade de Burgos, eu resolvi passar um dia a mais lá. Resolvi ficar na cidade um dia. E andando pela cidade, a gente vai cruzando as ruas e tal, e teve uma hora que eu passei numa rua e resolvi voltar pela mesma rua. Eu falei, eu quero ver um negócio que eu não vi nessa rua. E voltando na rua, eu passei por uma pessoa que eu achei, que eu falei, não, não é possível. Aí eu voltei devagarinho, fiquei meio na frente da pessoa, assim, para ver se a pessoa falava alguma coisa, e de repente ele olhou para mim e falou, Lúcia? Eu falei, eu não acredito que é você, quase 10 anos depois. A gente começou a se abraçar, começou a pular, e meu marido não estava entendendo nada, e a mulher dele também não, que estava com ele, olhando vitrine. A gente se encontrou na rua, em Burgos, do nada. Burgos não é tão pequenininho. Sim, não, Gente, não. do nada a gente se encontrou, fizemos uma baita festa. Aí o que ele fez? Ele achou tão legal aquilo que ele falou: a gente vai se encontrar no Sebreiro. A gente estava meio longinho ainda. Ele voltou para a Espanha, levou a mulher dele, voltou para o Sebreiro, me esperou lá no Sebreiro. Quando nós chegamos no Sebreiro, a gente fez mais algumas cidades juntos, até Sarria. Aí em Sarria, ele foi embora, ele falou: tem um voo para casa. Nós fizemos alguns dias juntos, foi muito legal. Ele caminhou com a gente esses dias para recordar do ano que a gente fez juntos. Foi uma experiência assim muito legal, foi muito marcante. E são pessoas que a gente leva aí para a vida Para depois, a né? vida, sim, é Foi muito mesmo. legal. Depois eu fui para Valência conhecer a cidade dele também, numa experiência também quando eu resolvi fazer Espanha aí de carro, e foi muito legal também. Então são coisas que me marcaram bastante no caminho. Eu também tenho um grande amigo em Valência. Tinha que ir lá em maio de 2020, mas a pandemia. Nossa, uma cidade linda. É. Vale a pena conhecer, muito legal. Espetacular, Lúcia. Muito bom. Olha, seguimos. Se por alguma razão você pudesse voltar ao seu melhor momento no caminho, qual seria?
O melhor momento. Eu acho que é muito difícil dizer um melhor momento. Algumas coisas que marcam bastante é a chegada na frente da catedral. É um momento assim que quantas vezes você chegar, quantas vezes vai ser emoção. E um momento para mim que é sempre importante, quando você pega aquelas subidas infinitas, você fala, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E você chega, sempre chega. Então, os momentos da etapa que você se propõe a fazer, você terminar, pode ser uma descida, uma subida, uma chegada na próxima cidade, qualquer coisa que aquele desafio do dia, porque é sempre o dia. Você não sabe o que vai acontecer. Aquele dia, o fim daquele momento, para mim, são os momentos de maior emoção. Teve dia que eu falei, hoje eu não vou conseguir. E a gente conseguia. A gente conseguia. Então, para mim, é sempre a emoção do desafio do dia. São sempre coisas que me emocionavam, porque você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. E conseguia. E conseguia. É um negócio louco isso. Você realmente achava que não ia conseguir. Nossa, a subida do Morro do Perdão, eu falava, eu não vou conseguir chegar. E ali é assim, você não tem opção. Você não tem assim, eu vou parar aqui no caminho, eu vou conseguir continuar amanhã. Não é uma opção. Você tem que ir até o final. Aquele Morro do Perdão, vou dizer, viu? Foi no começo para mim. Foi difícil. Foi difícil. E a subida do Sebreiro também é uma etapa muito difícil, muito difícil. Mas você consegue. É o mais importante. O caminho também é uma jornada de desafios. Sim. E o objetivo dos desafios é nós conseguirmos ultrapassá-los. Exatamente. E não tem essa coisa de tempo, de como você vai, como você consegue. Mais devagar, mais depressa, mas vai. Sim, nossa, eu ia muito. Meu marido ficava me esperando lá, ó, tempão, porque cada um tem seu ritmo. Não dá para você fazer uma pessoa andar no seu ritmo, cada um tem o seu ritmo. E ele sentava lá, esperava. Se era horário de almoço, ele já sentava, tomava um vinhozinho, ficava me esperando. E a gente chegava, sentava, descansava e seguia caminho. É muito, muito, muito gostoso, é muito reconfortante, é muito. As pessoas falam assim: meu Deus, eu nunca faria isso, eu nunca ia conseguir. Quando fui convidada pela primeira vez, eu também achei que não conseguiria, e hoje eu acho que não tem nenhum caminho que eu não conseguisse fazer. Maravilhoso. Eu acho que eu conseguiria fazer qualquer um, Olha, no mesmo sentido, se tivesse que escolher uma cidade do caminho para viver, qual seria? Ai, meu Deus, que difícil! Não sei, não sei. Eu acho que tem. Diga uma, duas, três, o que lhe vier à cabeça. Navarra. Navarra não, Navarra é o autónomo, autonomia. Não, peraí, como é que chama? É uma cidade onde tem uma obra do Gaudí. Nossa, esqueci o nome. Foi um lugar que me deixou um lugar tão agradável. Astorga? Astorga, exatamente. Estava confundindo o nome. Astorga, uma cidade que eu ficaria muito bem. Astorga ficaria muito bem, próprio Santiago também. Lugares muito, muito, muito pequenos não me agradam tanto. Mas, olha, sinceramente, eu não sou muito ligada a nomes. Eu consigo pensar no lugar, na imagem do lugar, mas lembrar o nome é difícil. É difícil. Se eu tivesse me perguntado antes, talvez eu tivesse olhado no mapa e visto o nome, mas não me lembro. Me lembro muito bem de Astorga, que eu gostei muito do lugar. Foi um lugar que eu cheguei muito, muito, muito cansada e demorei muito tempo para poder me restabelecer, para poder dar uma voltinha. Foi difícil essa cidade, mas eu me lembro que foi um lugar que eu gostei bastante. Muito acolhedor, muito gostoso. E como foi a experiência de fazer o caminho com o seu marido? Foi excelente, mesmo porque não tem companhia de viagem melhor. A gente viaja muito junto e a gente gosta das mesmas coisas, então
foi muito legal. Eu gostaria de ter a experiência de fazer o caminho ou um trecho dele, se for o caso, alguma vez, sozinha, porque eu sempre fiz ou com uma amiga ou com ele. Eu acho que quando você faz sozinha, que eu vi a experiência de pessoas que fazem sozinha, você abre o seu leque muito mais. Porque quando você está sozinha, você sempre senta alguém do teu lado para conversar, ou você senta com alguém para conversar, uma pessoa diferente a cada vez. Quando você está com alguém, você acha que presta menos Sim. atenção nas outras pessoas. E eu acho que fazer experiência. Então, se alguém me perguntasse, como você acha que a minha experiência diria, faça sozinha. Você vai ter uma experiência muito mais rica, eu acho. Olha, no final de cada caminho, depois de um misto de emoções que é o caminho, depois de vários dias a caminhar, depois de várias experiências maravilhosas, depois de muitos pensamentos, de muito pensar. No final do caminho, o que é o melhor que você leva dessa experiência? É a experiência realmente de acreditar em você, acreditar que é possível, acreditar que o menos é mais. Acho que essa é a palavra melhor que define. O menos é mais. Que você percebe que ali você não precisa de nada e quanto menos você se conectar com a internet, maior a experiência que você tem. Quando eu fui pela primeira vez, não tinha esses smartphones, então eu registrei poucas fotos. Essa coisa de tirar foto o tempo todo também não é a minha praia, tá? Não fico tirando foto o tempo todo, porque primeiro que a foto nunca representa aquela emoção que você está Sim, vivendo. não. Não. Então, para mim, já a foto é só um registro. Registrei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma foto com um colega que você quer ter, mas tem gente que a gente vê que fica o tempo inteiro tirando foto, tirando foto, tirando foto. E para mim, tá? A vivência do caminho não é isso. É Não é, não. você respirar aquele ar gostoso, ver aquele pôr do sol, ver aquele nascer do sol que é maravilhoso, conhecer um pouquinho de cada cidade, aquele lugar que você passa, ver a simplicidade de tudo aquilo, a convivência com as outras pessoas, é isso que é legal no caminho. Então, essa coisa de ficar o tempo todo, eu respeito, tá? Todo mundo que quer registrar, quer ficar falando, quer postar, tá tudo bem. Não é a minha praia. Eu não gosto de fazer isso. Para mim, os momentos que eu me lembro nem foram registrados. Os mais divertidos nem foram registrados, porque a gente se ri muito também, né? Vamos combinar muito que mesmo. tem situações assim hilárias, é muito engraçado, muitas coisas. Então, os momentos mais legais eu tenho certeza que eu não registrei, mas estão na minha memória com toda certeza. Lúcia, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas uma última pergunta. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Nunca fez o caminho e quer fazer? E quer fazer, sim. Vá de coração aberto, mente aberta, que é a forma que você melhor vai absorver o que o caminho tem para te trazer. E com toda certeza vai superar as suas expectativas. É isso que eu diria. Ó, Lúcia, chegamos ao final. Espero que tenha gostado. Eu adorei, foi maravilhoso. Sim, só O de meu muito obrigado. relembrar o caminho é sempre muito bom. Eu faço isso sempre com o maior prazer. Obrigado.